Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma semana juntos aqui através das videoaulas e essa semana a gente vai estar dando continuidade à matéria da semana passada que a gente iniciou falando sobre a história da eletricidade e hoje a gente vai estar estudando sobre circuitos elétricos, processos de eletrização, sobre cargas elétricas, tá bom? Então, nossa matéria está no livro 3 e a matéria de hoje na página 138. Então, para a gente começar, a gente precisa relembrar ou aprender alguns conceitos. Conceito aí de matéria, o que é átomo, o que é molécula. Vocês se lembram, né? O que é matéria, o que é átomo? Então, vamos lá. Matéria, né? É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, se eu disser que essa caneta aqui, né? Ela é matéria. Por que ela é matéria? Porque ela tem massa, se eu colocá-la em cima de uma balança, né? Vai me dar ali um número, um valor, que é o resultado da sua massa, que é o peso, né? Que a gente fala quando a gente vai à balança. E ela ocupa um lugar no espaço. Se esse canudinho aqui e a caneta, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Cada um tem o seu lugar. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, quando a gente fala em oxigênio, em gás carbônico, também é matéria, porque a matéria ela se apresenta na natureza nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, os gases também são matéria, os líquidos também são matéria, tá? Os sólidos são matéria. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. E o átomo? O que é o átomo? O átomo, ele é a menor unidade da matéria. Então, se eu pegar um copo d'água, por exemplo, e ir separando, né, em várias partes, a menor partezinha que ficar dessa água é o átomo, porque ele é a menor unidade da matéria. Ele está presente em tudo, em todas as matérias. Tudo que é matéria tem átomo. A molécula já é um arranjo de átomos. Então, eu coloquei o exemplo aqui do lado da molécula da água. A molécula, ela tem uma característica interessante porque ela preserva as propriedades, né, do elemento, da matéria a qual ela representa. No caso aqui, a molécula da água, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E ela é tão pequenininha, mas mesmo ela sendo tão pequena, ela contém características do elemento água, tá bom? Da matéria água, ok? Então, deu para entender a diferença do que é átomo, do que é molécula, do que é matéria? Então, vamos avançar. O átomo, pessoal, ele possui 3 partículas que são elementares. Quais são essas partículas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, toda vez que você ouvir falar em átomo, ele vai ter essas 3 partículas aí elementares. Esses 3 elementos, eles estão presentes nos átomos, tá? Aqui tem uma figura de um átomo, um modelo atômico, né, didático, para a gente entender como que ele ocorre. Os prótons e os nêutrons, eles ficam localizados ali no núcleo do átomo. Tem uma setinha, núcleo ali, prótons e nêutrons, e os elétrons, eles ficam nessa região chamada eletrosfera, tá? Eletrosfera. E eles possuem carga elétrica. Então, toda vez que a gente falar de prótons, eles terão carga elétrica positiva e elétrons, carga elétrica negativa. Os nêutrons, como o próprio nome diz, não possuem carga, tá? Eles são neutros. Os elétrons, os átomos, eles ocorrem naturalmente neutros na natureza, né? Aqui tem uma descrição que eu vou ler aqui com vocês, que diz assim: quando um corpo qualquer apresenta um número de prótons igual ao número de elétrons, dizemos que o corpo está eletricamente neutro ou simplesmente neutro. Por quê? Nesse caso, ele terá carga elétrica total nula, ou seja, ele tem o mesmo número de carga negativa, né, e o mesmo número de carga positiva. Se eu pegar essa caneta aqui, ela está em repouso, ela não sofreu nenhum processo de eletrização. Então, ele é um corpo neutro.
porque ela está com a mesma quantidade de carga positiva, né, e carga negativa. Bom, essa imagem aqui, ela mostra quando um átomo está carregado positivamente e quando ele está carregado negativamente. Nessa primeira imagem aqui, vou colocar bem do lado dessa imagem aqui, é um corpo eletrizado positivamente. Por quê? Ele está com mais prótons do que elétrons. Ele tem mais carga positiva que carga negativa, tá bom? Então, quando um corpo está eletrizado positivamente, nós dizemos que esse corpo perdeu elétrons, tá? E quando um corpo está eletrizado negativamente, é porque ele ganha elétrons. Então, ele tem maior número de elétrons em relação ao número de prótons, que é a carga elétrica positiva. Então, ele tem mais carga negativa. Um corpo ele pode ser considerado eletrizado quando o número de prótons for diferente do número de elétrons, tá? Então, isso é básico. Está eletrizado por quê? Porque ele tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Ele está neutro quando as cargas estão iguais, quando ele tem a mesma quantidade de carga positiva para a carga negativa. E aí a gente vai entrar agora, no princípio da eletrostática, que são os processos de eletrização, tá? A eletrostática, ela vai estudar as transferências de cargas, tá? De um corpo para outro. A eletrostática, ela tem dois princípios fundamentais. O primeiro princípio aí é a atração e repulsão das cargas. O que é isso? Quando você tem dois corpos com cargas iguais, aqui olha, do meu lado, você tem dois corpos com cargas iguais, essas cargas elas se repelem, elas se afastam. Então eu tenho aqui, olha, dois corpos com carga positiva, tá? Eles vão se repelir. Assim como se eu tiver dois corpos com carga negativa, eles também vão se repelir. Nesse princípio aí de atração e repulsão das cargas, me diz quando os corpos eles têm cargas contrárias, um corpo com carga positiva e um corpo com carga negativa, eles se atraem. Então, olha, aquele ditado vem desse princípio aqui, que os opostos, eles se atraem, ok? O outro princípio, gente, da eletrostática diz que a conservação das cargas elétricas é o princípio da conservação das cargas elétricas. Afirma que a soma das cargas antes e depois de um processo de eletrização, ela continua sempre a mesma. Então, tem um exemplo aqui da lã e o vidro. A lã e o vidro, a princípio, estão em repouso aqui antes de sofrerem eletrização, tá? E a gente vai ver mais para frente como que ocorre o processo de eletrização. Então, a lã e o vidro estão neutros, tá? Eles estão com o mesmo número de carga positiva e carga negativa. Só que se eu pegar a lã e atritar no vidro, olha o que vai acontecer. A lã recebeu a carga negativa que estava no vidro e passou a carga positiva que estava nela para o vidro, sendo que essas cargas, ao final do processo de eletrização, ao final do atrito, elas têm que ser sempre a mesma. Não existe perda, tá? E de carga elétrica. Ao final, as cargas elas precisam estar iguais, tanto um corpo quanto o outro. Se eu pegar esse palito, essa caneta aqui, e atritar, né? Ao final, tanto o canudo quanto a caneta, eles vão estar com o mesmo número de cargas opostas, mas o mesmo número de cargas. Então, esse é o segundo princípio aí da eletrostática. E a gente está falando aí de eletrização. O que é eletrização? Eletrização, gente, é isso, é a transferência de carga elétrica. É eu tornar um corpo com carga elétrica, deixar um corpo com carga elétrica. Isso acontece por três motivos. Existem três formas de eletrização, de se eletrizar um corpo. O primeiro processo aí de eletrização é a eletrização por atrito. Isso mesmo, atrito, né? É quando você pega um material e atrita contra outro material, você torna esse material atritado eletrizado. Então a gente pode dar aí o exemplo do pente com cabelo. Se você pega um pente e passa num cabelo seco e limpo, você vai eletrizar esse pente. Se você pega esse pente e coloca próximo a pedacinhos de papel, esses pedacinhos de papel vão ser atraídos a esse pente.
A mesma coisa acontece aí com a lã e o vidro. Se você pegar uma lã e atritar contra o vidro, esse vidro ele vai ficar carregado. Vai ficar tanto o vidro quanto a lã, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Vou pegar aqui. Já vou virar a câmera aqui para vocês conseguirem ver. Eu tenho aqui, pessoal, vários pedacinhos de papel. Tá dando pra ver aí? Ó. E eu vou atritar esse canudinho aqui, ó, com papel. Eu carreguei esse canudinho, ele tá carregado. O papel, ele está neutro. Olha o que aconteceu, ó. Eu consegui, ó. Ocorreu uma transferência de carga, olha. O canudinho, ele ficou eletricamente carregado. Aqui, olha, pegou. Perceberam que o canudo, ele por estar carregado eletricamente, ele atraiu o pedacinho de papel para ele, né? O que diz lá no princípio da eletrostática, da atração e repulsão? As cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, eu carreguei esse canudinho aqui e a carga que estava no papelzinho, nos pedaços de papel, né? O papel estava neutro, então ele tinha carga positiva e carga negativa. Ele se atraiu às cargas opostas, de sinal oposto ao qual foi eletrizado o canudinho. O canudinho provavelmente ficou eletrizado negativamente, quando eu atritei o papel ao canudinho. Então, ele se atraiu aqui às cargas positivas presentes nos pedacinhos de papel. E ficou aqui, ó. Você pode fazer essa experiência aí na sua casa com um pente, desde que o tempo esteja seco, um tempo mais seco. Hoje está chuvoso, por isso que nem o canudinho, nem o papelzinho conseguiu grudar no canudinho direito. Mas deu para perceber, e eu coloquei no nosso roteiro alguns vídeos com as experiências, né, de processos de eletrização super legais que você pode fazer na sua casa, com materiais bem simples, tá bom? Então, esse é o primeiro processo de eletrização. É por atrito, né? Você está transferindo. Eu peguei a carga do papel, né? Ao atritar, transferi aqui pro canudo e o canudo ficou eletrizado, tá bom? Essa tabela aqui, gente, é a série triboelétrica. Ela mostra pra gente aí alguns materiais e como que eles ficam, se eles ficam carregados positivamente ou negativamente após o atrito. Então, quanto mais próximo aqui ao positivo, a seta positiva, é porque esse material fica carregado positivamente ao ser atritado, tá? A sofrer um atrito. E quanto mais para baixo, ele vai ficar carregado negativamente, tá bom? O papel, ele tá bem no meio aqui da série triboelétrica. Então, o processo de eletrização por contato. Como que acontece esse processo de eletrização por contato? É simplesmente pelo contato com o material eletrizado. O exemplo que a gente tem aqui é dessa esfera condutora eletrizada. Essa esfera, ela está com carga elétrica e ao se colocar um corpo em contato, essa carga vai para esse corpo, ficando com cargas iguais, tá bom? Então, tanto o corpo da garotinha quanto a esfera eletrizada vão estar com cargas iguais. E por que o cabelo sobe? Por que o cabelo fica em pé? Porque as cargas de mesmo sinal lá da esfera eletrizada, que estão presentes no corpo dela, vão começar a se repelir. E é por isso que o cabelo sobe, o cabelo fica em pé, porque é a parte leve do seu corpo, né? E o resultado, o reflexo, ele aparece no cabelo, porque é leve, então ele vai subir, por causa da carga oposta que ela está recebendo. Mas ao final desse processo, eles vão ficar com cargas iguais. Diferente lá do atrito, tá, pessoal?
do atrito. Eu esqueci de falar, mas vamos incluir aí essa questão. Quando a gente faz a eletrização por atrito, os materiais eles ficam com cargas opostas, tá? Então, o canudinho aqui ele ficou com uma carga e o papel ficou com outra carga, tá bom? Eles ficam com cargas opostas no atrito e no contato eles ficam com cargas iguais. E por último, o último tipo de eletrização aí é a eletrização por indução eletrostática. Essa indução eletrostática, ela ocorre em 3 processos, né? Primeiro, o que se faz? Coloca aqui, olha, se aproxima de um corpo induzido com um indutor eletrostático. Nesse caso aqui, essa barra de ferro, que seria o indutor eletrostático, e ela está com a carga positiva. E ao se aproximar aqui do corpo induzido, o que ele vai fazer? Figura abaixo aqui, olha. A carga positiva vai atrair, né? Esse corpo induzido estava em repouso, estava neutro. As cargas contrárias vão chegar perto, né? Vão ficar bem perto aqui, próxima ao lado do indutor. As cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir e vão para outro ponto aí, né? Ao contrário do indutor. No segundo processo, coloca-se um fio no induzido para que essa carga de mesmo sinal, ela saia, né? Ela tenha por onde sair. E aí, dentro desse corpo, o induzido vai ficar o quê? Somente as cargas de sinal contrário ao indutor. E aí, no final, no último processo, quando se retira esse fio, né, esse fio terra, por onde essas cargas de mesmo sinal vão sair, fica o que lá no corpo induzido? Somente as cargas contrárias ao indutor. Então, nesse final do processo de eletrização por indução, o que a gente tem? A gente tem cargas de sinais diferentes, tá? Do indutor para o induzido. Então, se eu fizesse ao contrário, se o indutor fosse negativo, no final aqui teriam cargas o quê? Cargas positivas. É sempre o contrário lá do indutor. Beleza? Entendido? Então, gente, olha, eu coloquei uns vídeos para auxiliar o entendimento de vocês lá no roteiro. Algumas experiências, como eu falei, tem algumas explicações também. Faça a leitura das páginas do livro que estão lá indicadas, faz o exercício de fixação. E lembre-se sempre, né, que a disciplina e a dedicação vão fazer toda a diferença nesse período de isolamento social, tá bom? Bons estudos, um abraço e fique com Deus.